Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse encontro. E na temática de hoje nós vamos dar continuidade àquele tema anterior, que nós trabalhamos as células endometriais esfoliadas, né? Aquelas células que vão lá do corpo, do endométrio, do fundo, vão cair, né? Vamos chamar de cair, e vão vir aí sendo moldadas, batendo numa parede e noutra, até serem colhidas. No caso de hoje, não. No caso de hoje, nós vamos trabalhar com coleta endometrial direta, né? E essa coleta endometrial direta, o que é que significa? Que é uma escova que vai chegar naquela região, vai coletar esse material vai para a lâmina, tá? Quando a gente falava de epitélio endocervical e a gente colhia com escova, a célula poderia estar na lâmina em favo de mel ou empaliçada. Se o epitélio endometrial é um epitélio glandular e eu vou retirá-lo, ele pode estar empaliçada ou ele pode estar em favo de mel, né? Mas não é como a gente via na endosservice, não. A gente usa esses termos, mas vocês vão ver que ele apresenta diferenças e essas diferenças vão ajudar na diferenciação. Se é endoscervical, se é endometrial. Esse slide aqui vocês já viram lá na aula anterior. Eu trouxe só para aqui mudar a coloração, mostrar em vermelho que a coleta endometrial é uma coleta direta, tá? As outras informações eu já disse lá, eu vou passar, mas fica aí para quem quiser dar uma revisada, tá bom? Nós vamos trabalhar hoje um tema muito forte que é o segmento uterino inferior, tá? Então deixa eu localizar vocês no espaço, ó. Ectocervice, tá? Uma coisa aqui primeiro, ó, aqui é o canal vaginal, tá certo? Então, ectocervice é essa parte mais externa. Endocervice, essa parte aqui que está em verde, que você vê aqui essa, e vamos chamar assim, essa rugosidade, regularidade, ou seja, está representando aí as papilas desse epitélio, que ele é um epitélio glandular, tá bom? E aí vem o istmo, né? Ou segmento uterino inferior, ou SUI, S-U-I, que é uma região de transição entre o epitélio endocervical, glandular endocervical, para o endometrial. Mas nesse momento, do segmento uterino inferior, já são células endometriais, tá bom? Então, vai haver variações que nós vamos estudar. O corpo do útero e o fundo, né, do útero. Tá? Assim é dividido, subdividido o útero, né, que é o órgão muscular, de forma triangular invertida com a cavidade revestida por mucosa central. Nessa outra imagem, a gente tá trazendo agora uma imagem verdadeira, né? Então aqui, ó, cervice uterina, ou melhor, a ectocervice é esse epitélio que está na parte externa, tá bom? Quando ele adentra o canal endocervical, que estaria mais ou menos aqui, você chega ao epitélio glandular. Não sei se vocês conseguem ver, mas nessa região existe certas, como eu falei, uma certa rugosidade, ó. Tá vendo? Ó? De forma macroscópica. Então aqui você tem a endocervice. Passando a endocervice, a gente chega nessa outra região aqui, que aí sim é o segmento uterino inferior, tá bom? Continuando, ó, aí você vai ter o corpo do útero e, por fim, o fundo. Tá? Deu para localizar no espaço? Acho que sim, né? Então, ó, o istmo ou segmento uterino inferior, são sinônimos, constitui o terço superior, a gente viu aqui o terço superior do colo do útero, mas histologicamente assemelha-se ao corpo do útero. Por quê? Porque é revestido de endométrio, tá? Esta área pode ser inadvertidamente amostrada por uma escova endocervical e, portanto, encontrada em esfregaços cervicais. Não é ideal que encontremos esse material na lâmina de Papa Nicolau. Gera uma confusão na cabeça para a gente conseguir discernir, é benigno ou é maligno. Então, o ideal é que não se colha esse material, tá? Para não se colher esse material,
Deixa eu só dar um zoom, tá? Esse texto aqui à direita é o mesmo do anterior, eu só dei um zoom nessa imagem. Então a gente tem que fazer com que a escova, para colher material da endosservice, ela pare aqui. Porque se a escova continua e ela adentra mais do que é esperado, vai colher segmento uterino inferior. Tá bom? Vamos ver mais informações. Aqui, mostrando um caso em que a paciente apresentava um câncer, um tumor, né? E era específico, ele era específico do segmento uterino inferior. Ele está delimitado aqui pela listra amarela. Observa que endosservice não apresenta alteração, o corpo não apresenta alteração, então ele estava restrito ao segmento uterino inferior. Tá bom? Um exame macroscópico do útero revelou de 4 a 5,5 centímetros, né, o tumor, limitado ao segmento uterino inferior, que é o círculo amarelo, sem tumores no corpo ou no colo do útero. Então, apesar de ser menos comum, você pode ter uma lesão, você pode ter um câncer específico dessa região, tá? Pode acontecer? Pode acontecer. Isso só mostra, mais uma vez, que essa região, ela deve ser separada, né? Ela não faz parte da endosservice e ela não é especificamente do corpo. Existe essa transição. Mais um caso que eu encontrei no artigo, ó. Mais uma vez aqui, não ficou boa, deixa eu ver para o amarelo, né? Aqui um zoom dessa primeira imagem, um aumento maior, onde vocês conseguem ver a ectocervice, estaria aqui, né? Nessa parte mais externa, adentrando o ósseo, né? Adentrando o canal endocervical, você encontra o epitélio da endosservice. Olha aquela rugosidade que eu falei para vocês, né? Aqui, ó, bem rugoso. E aqui o câncer que se apresentava no segmento uterino inferior, como vocês podem ver, o tumor formado, né? Em questão de texto abaixo, né? Ele diz o seguinte: na imagem A, esta aqui, o útero com carcinoma endometrial surgindo do segmento uterino inferior, tá? O termo mais adequado seria adenocarcinoma. O colo do útero é designado por uma seta, tá? O colo do útero é designado por uma seta. Observe a ausência de tumor no fundo uterino, cabeça da seta, tá? Então você vê aqui, ó, no fundo e no corpo também, ó, que não há tumor, ele está restrito ao segmento uterino inferior. Tumor, sim, aí no B, ele diz que o tumor do segmento uterino inferior está em maior resolução, maior aumento, né? Observe a localização do tumor nas setas entre o corpo e a endosservice. Endosservice, deixa eu mudar a cor, endosservice e o corpo, né? Que ele é restrito está restrito a essa região. Nessa imagem, vamos trazer um pouco da histologia para a gente entender o que nós vamos encontrar na lâmina de Papa Nicolau, tá? Então, acompanha comigo essa linha de raciocínio, ó. Eu vou subdividir, tá? Vamos dizer que esse caminho aqui é mais ou menos esse, ó. Endocervical em direção ao segmento uterino inferior, tá bom? Então, eu tenho glândulas endocervicais nestas posições, como vocês podem ver, e aqui eu tenho regiões de glândulas do segmento uterino inferior ou glândulas endometriais, tá joia? E aqui eu tenho a transição entre esses epitélios, tá? Entenderam essa imagem, né? Ok, Valdério, o que é que a gente pode chamar a atenção alguns pontos. Primeira coisa, vejam que o núcleo está aqui na base, concordam? E olha a altura desse citoplasma, tá? É uma célula colunar alta. Além de ser alta, olha a tonalidade desse citoplasma. Um citoplasma claro,
né, praticamente transparente, que é rico em mucina. Isso acontece porque ele tem mucina na composição do citoplasma, tá bom? Já quando a gente olha aqui o segmento uterino inferior, são células glandulares? Mas são células pequenas, você não tem esse citoplasma amplo, concorda? Então o que a gente já pode esperar na lâmina de Papanicolau? Células endocervicais, a gente consegue ver o padrão de favo de mel com mucina, ele fica mais bonito, mais espaçado. Quando a gente pensa em segmento uterino inferior, ele pode ser em monocamada, semelhante ao favo de mel, mas a gente não consegue ver aquela delimitação bem bonitinha. Também aqui na histologia, a gente vê que a intensidade da coloração do segmento é maior do que na endocef. Então a gente tem que saber diferenciar o que são células endocervicais e temos que saber diferenciar o que são células endometriais, tá? Isso daí também é importante. Nessa parte textual ele diz, nesta região as células se tornam intermediárias em tamanho entre células endocervicais e endometriais menores, né? Então ela vai ter aí um tamanho, como ele mesmo disse, intermediário. E também mostra um grau intermediário na sua arquitetura pseudoestratificada. A gente já falou bastante sobre ela nas aulas anteriores, mas já a gente revisa mais uma vez, tá? Então acredito eu que eu já consegui desenhar um pouco do que a gente vai encontrar na lâmina de Papanicolau. Quando o epitélio endocervical começa a se fundir, né? É o termo que ele utilizou, a se fundir com o epitélio do segmento uterino inferior, endometrial, né? Ele se torna cada vez mais pseudoestratificado e a produção de muco é diminuída. Células coletadas, amostradas dessas áreas são mais prováveis de causar interpretações excessivas, ou seja, os falsos positivos, de células glandulares atípicas, devido às suas semelhanças morfológicas com a neoplasia endocervical. Olha que informação nós estamos recebendo agora. Se a gente faz uma amostragem, se a gente coleta esse material, nós estamos aumentando a possibilidade de falso positivo. Essa paciente está levando para casa um laudo errado, né? Com a característica de um falso positivo. E isso a gente não quer, né? A gente quer, lógico, acertar nesses achados. E aí, o que acontece? Tem semelhança com neoplasia endocervical, né? É uma superposição, é um núcleo mais hipercorado, então vai gerando esse conjunto de dúvidas. Nessa imagem que vocês estão vendo, o que é que ele está representando? Ó, eu tenho um núcleo numa altura, deixa eu mudar a cor, eu tenho núcleos em alturas diferentes desse epitélio. Isso quando eu estou aqui, ó, sinalizando que a lâmina basal está nessa região. E aí o que é que a gente está observando? Uma pseudoestratificação. E pseudoestratificação a gente começa a pensar em quê? Em adenocarcinoma in situ, né? E aí já começa a incomodar isso na lâmina quando a gente encontra agrupamentos com essa conformação, tá? Aqui nesse textinho ele diz o quê? O epitélio endocervical alto do canal, né? Quando o epitélio endocervical começa a, vamos dizer assim, a subir, né? A emergir a se fundir, na verdade, com o epitélio do segmento uterino inferior, aumenta a pseudoestratificação, né? E a produção de muco ela é diminuída. Agora que eu me toquei, que essa é a tradução daqui, ó. O tio aqui tá lendo duas vezes, tá? Mas basicamente é essa parte textual. Isto aqui é só para reiterar com vocês o que é a pseudoestratificação. Esse slide foi o mesmo que estava lá na metaplasia tubária, tá? Observa que esta célula aqui, apesar de ter um núcleo mais alto, ela está tocando a membrana basal. Essa aqui tem um núcleo mais baixo e está tocando a membrana basal. Esta aqui mais baixa está tocando a membrana basal. E isso vai dar a entender, quando a gente imagina o epitélio, que eu vou ter
mais de uma camada, porque eu vejo núcleos em camadas diferentes. Mas ó o dedinho. Não, todas as células têm contato com a membrana basal. E isso leva à pseudoestratificação, tá? Os epitélios colunares pseudoestratificados são tecidos formados por uma única camada de células. Eu tenho uma única camada de célula aqui. Ela só tem núcleos em posições mais altas ou mais baixas, que dão a aparência de serem feitos de múltiplas camadas, especialmente quando vistas em uma seção transversal. Os núcleos dessas células epiteliais estão em diferentes níveis, levando à ilusão de serem estratificados. No entanto, este tecido é feito de uma única camada de células, e embora as células não compartilhem a superfície apical, né, ó, algumas não compartilham a superfície apical comum, cada célula está em contato com a membrana basal, tá bom? Só relembrando isso aqui. E aí vem uma perguntinha para vocês, ó. Quantidades excessivas de epitélio do segmento uterino inferior podem ser evitadas, né? Podem ser melhor evitadas por certificar de inserir a escova endocervical até que as cerdas inferiores desapareçam. Ele aqui está sugerindo você colocar toda a escova para coletar. Na letra B, usando um espéculo lubrificado com lubrificante solúvel em água. Esse aqui não faz sentido, né? A gente está falando de uma coleta direta de um material. O que é que vai ter a ver um espéculo lubrificado ou não? Rotação do dispositivo da escova endocervical por 4 rotações completas. 4 rotações, e vai ter diferença se a escova estiver na endocérvice e não estiver em contato com o segmento uterino inferior. Você pode rodar quantas vezes você quiser. Se não está em contato com o segmento uterino inferior, não vai coletar ele, né? Na letra D, manter a visibilidade do terço inferior do dispositivo da escova endocervical, tá? Então, eu vou aqui desmarcar e vou colocar para vocês pensarem na A e para vocês pensarem na D. A, enfia a escova completamente até que desapareça. Na D de dado, você deixa o terço inferior visível a olho nu quando você está coletando, para tentar evitar que chegue lá no segmento. Eu vou voltar agora aqui a imagem, só para a gente raciocinar, ó. Deixa eu ver aqui. Essa imagem tá boa. Eu tenho a escova, tá? Quanto mais eu adentro, mais a probabilidade de eu coletar o segmento uterino inferior. Não é verdade? Então, aqui a gente já matou a charada. Ó. Manter a visibilidade do terço inferior do dispositivo da escova endocervical. E esta é a resposta correta. Ou seja, o que é o terço inferior? Se eu dividisse essa escova em três regiões, 1, 2, 3. Então, a ideia é que essa região aqui ela fique visível a olho nu durante a coleta. E isso vai evitar que consiga chegar lá no segmento uterino inferior. Tranquilo? Vamos só reforçar alguns conceitos do segmento uterino inferior. A amostragem do segmento uterino inferior ou do corpo uterino podem levar a uma interpretação excessiva, ou seja, falso positivo, dos achados citológicos como sendo processos neoplásticos endocervicais. Quando amostrada diretamente, quando coletada diretamente o segmento uterino inferior, a arquitetura colunar normalmente pseudoestratificada, a gente já sabe que vem pseudoestratificada, intacta, é preservada, da mesma maneira que o epitélio endocervical colunar aparece quando amostrado diretamente. Tais circunstâncias são mais comumente em pacientes que foram submetidas a conização. Se você faz uma retirada de uma região do colo uterino, diminui o canal endocervical, numa próxima coleta, quando você adentrar o canal, já vai estar muito próximo do segmento uterino inferior e, consequentemente, vai aparecer na sua lâmina, tá? Onde o canal endocervical pode ser encurtado ou em circunstâncias de amostragem excessivamente vigorosa, tá?
Pode acontecer mais facilmente em mulheres conizadas, mas também pode aparecer em mulheres não conizadas. Nesta aqui, células endometriais amostradas diretamente serão dispostas em folhas planas, em favo de mel ou em tiras pseudoestratificadas de célula. Tá? Isso aqui a gente já bateu o tema, tá? Núcleo, os núcleos aqui, às vezes um mais alto, os mais baixos, um por trás, um mais embaixo. E nesse caso, não é critério de malignidade, tá bom? Nessa outra aqui, quando a gente imagina um favo de mel, ele estaria mais ou menos aqui, ó. Mas vê como é bem mais difícil de você conseguir visualizar num grupamento de células endometriais, né? É difícil de limitar. Por quê? Não tem muco, não tem mucina, as células os núcleos ficam mais próximos das células vizinhas, dificultando a visualização, tá? Mas é super importante identificá-lo. Essa aqui eu peguei nesse material. Olha como é grande esse grupamento, né? Compara aí com uma célula intermediária, você tem o tamanho, e veja como esse grupamento é grande, né? A escova passou e arrancou lá esse material. E algumas pessoas gostam de chamar de microbiópsia, tá? Aqui o grupamento, tá? Ó, eu vou delimitar para vocês. Nesse momento, esse grupamento que era plano, ele dobrou. Não sei se vocês conseguem observar, ó, que ele dobrou aqui nesse eixo, né? Ó, ele veio e dobrou sobre o próprio eixo. Então aqui, ó, ele ficou mais superposto ainda, não é isso? Aqui mostrando melhor, né, aquilo que a gente falou da pseudoestratificação, nessa outra imagem, ó, tem o núcleo aqui, 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 em várias posições. Então, muito cuidado para você já não pensar em adenocarcinoma, tá? Pode acontecer. Olha só alguns pontos que são importantes, tá? Vamos agora entrar realmente as células, como ajudar a discernir. Elas também podem apresentar estruturas tubulares intactas, né? Quando a gente imagina que uma glândula, né? Vamos supor aqui, acompanha meu dedo, ó, uma glândula ela faz isso, concorda? Se a gente colhe dessa parte superior, essa região central, né? Que ficou aqui, ó, cripta, cripta, e ficou um vale. Nesse vale, quando você colhe, fica essa região aqui vazia, tá? Que a gente chama de estruturas tubulares, bocas de glândula, né? Enfim, são mais ou menos as terminologias. Aqui você começa a ver, ó, células fora do grupamento e células que estão no grupamento, né? Então, isso vai ser um critério que a gente fala já já. Deixa eu mudar aqui. Pronto. As células amostradas diretamente, coletadas diretamente, como preferir, do segmento uterino inferior ou da cavidade endometrial, podem apresentar-se como grupos grandes. Isso é importante, tá? Quando você encontra grupos grandes, você já pisa no freio e já começa a ter uma análise crítica daquele achado. Eles são bastante celulares, tem muita célula envolvida. Ele é hipercromáticos, os núcleos são hipercromáticos, olha que complicado, né? Grupo grande, hipercromático, ocorre superposição, então é muita coisa que a gente começa a imaginar que há uma anormalidade realmente ali presente. Mas tem algumas coisas importantes, ó. Você encontra células glandulares endometriais e você encontra também células estromais endometriais. E isso ajuda, tá bom? Isso ajuda. Então aqui, como eu falei naquela hora, boa boca de glândula, né, que o pessoal costumeiramente fala. Você vai ter regiões, deixa eu demarcar aqui, que você vai ter células mais com características glandulares, aqui como fosse um favo de mel, e outras que você vê essas células soltas, né, que lembra muito o epitélio, as células do estroma. Observa aqui, ó, vasos sanguíneos, que são essas projeções, né, que você vê assim como fossem uns raiozinhos saindo, tá? Lembra, no estroma que tem vaso sanguíneo. Então, não vai ser incomum você encontrar vaso sanguíneo. É mais um achado que te ajuda na identificação, tá?
Nessa outra aqui, mais uma estrutura tubular, né? Mais uma estrutura tubular aqui, ó, de endométrio, do segmento uterino inferior, células glandulares endometriais, e aqui, saindo desse grupamento, células estromais endocervicais. Quando deu um zoom, você pode observar que na saída da glândula, você vê esses grupamentos, essas células, né, empaliçada, né? Só que no caso endometriais, tá? Ramificações de glândulas podem ser vistas em alguns grupos, com as aberturas de glândula de superfície e formação de paliçada nos núcleos do interior do fragmento. Tá? Uma glândula endometrial bem preservada, apresentando-se como uma estrutura tubular, um componente estromal também é visível no lado direito do tubo epitelial, que a gente já mostrou aqui para vocês. Tá? O detalhe mostra as células glandulares colunares endometriais com núcleos arredondados ou ovalados, hipercromáticos e, para complicar mais um pouco, de forma variada, com cromatina moderadamente grosseira, olha só. É grosseiro, hipercromático, é variável, porém tem distribuição uniforme, né? E borda nuclear lisa, tá? A borda nuclear, ela é lisa. E a informação é importante. Aqui mais uma estrutura glandular, mais uma estrutura tubular endometrial, né? Acredita-se que estas glândulas intactas provêm da região istímica da cavidade endometrial, especialmente se o canal endocervical foi encurtado por tratamento excisional, né? Isso aqui é porque são livros diferentes, ele acaba repetindo algumas informações, tá? E aqui é a região istímica, né? Se o acento está no primeiro, é istímica. Aqui mais uma imagem dessa estrutura tubular. Os grandes fragmentos estromais frequentemente terão glândulas tubulares embutidas, que se destacam no escrutínio, que é que ele está dizendo, enquanto você tem células estromais aqui, ó, tá? Você tem essa região mais central, que são células glandulares endometriais, tá? Então é isso que ele está dizendo. Os grandes fragmentos estromais, frequentemente terão glândulas tubulares embutidas, né? Embutidas, que se destacam no escrutínio. Ocasionalmente, uma glândula tubular será encontrada não associada a fragmentos estromais e apresentará isoladamente, tá? Pode, é menos comum, mas pode. Neste outro material, você vê aí essa imagem aqui bem semelhante, né? Quando você observa aqui essa estrutura de túbulo glandular endometrial e na extremidade essas células de melhor visualização, a gente viu há pouco algo semelhante. Diz o seguinte: fragmentos grandes e às vezes ramificados, né? Aqui ele tem, ó, um sentido só, e aqui ele está ramificado. Do tecido glandular superposto. Microbiópsia, né, que eu disse que alguns autores gostam de trabalhar assim. Tubulares retas, densas, com paliçada na periferia. E emaranhados associados a células estromais delicadas são características particularmente identificadas em objetivo de menor aumento. Isso é verdade, tá? Isso aqui você vê em menor aumento. Se você aumenta o zoom, você não vai conseguir ver. Isso aqui, olha a semelhança disto aqui, né? Viram? Agora deixa eu ir lá para voltar. Com isto aqui, ó. É basicamente o zoom, porém são materiais diferentes, tá? Então você tem esses túbulos retos com a paliçada na periferia, né? E aqui você pode também ter, de algumas vezes, ramificados, especialmente quando tem epitélio estromal envolvido. Aqui mais uma estrutura glandular, ó, reta, né? Faz algumas curvas, vamos dizer assim, bem grande. Aqui também, ó, aqui do cós, uma estrutura tubular, como a gente já vem conversando, e além da estrutura tubular, que ajuda na identificação, que aqui são células glandulares endometriais,
a gente tem muita célula estromal aqui, ó, do endométrio, né? Outra aqui, ó, tá bom? Eu acho que ela termina até aqui. Aqui ao lado, você já tem uma folha de glândulas endometriais esmagadas. É assim que ele fala mesmo, esmagadas. É como pegasse um túbulo desse, esmagasse e ficaria com essa posição. E esses achados na lâmina, quando a gente encontra, são chatinhos. A gente tem dificuldade de identificação. Uma outra imagem do segmento uterino inferior, tá? Aqui do Bethesda, mostrando células glandulares endometriais, e toda essa região aqui são células estromais endometriais, tá bom? Um grande fragmento de epitélio está associado ao estroma vascular, composto de células fusiformes bem condensadas. Olha só, estroma vascular. Então vamos procurar algum vaso aqui, ó. Tá vendo a região aqui mais como fosse uma seta assim alongada? Isso aqui sinalizando que são vasos. Capilares. Ok. Capilares podem ser observados através do componente estromal e figuras mitóticas podem ser evidentes em amostras colhidas durante a primeira metade do ciclo menstrual. Tá bom? Aqui mais um exemplo de um fragmento do segmento uterino inferior, na metodologia do convencional de histologia, né? Você vê aqui, pode confundir, né? Pode confundir você pensar que é alguma plumagem, mas a gente vê assim o tamanho dos núcleos, ó. Olha que semelhança de uma célula intermediária para uma célula do segmento uterino. Tem uma hipercromasia? Tem uma superposição? Tem. Mas a gente já começa a ver critérios que a gente não pode simplesmente achar que é e pronto, né? Tem mais análises, mais critérios citomorfológicos envolvidos. Vamos fazer aqui uma revisãozinha rápida, olha só. Característica citológica do adenocarcinoma in situ, do adenocarcinoma endocervical e os que são mímicos, tá? Adenocarcinoma in situ, adenocarcinoma endocervical invasor, metaplasia tubária, HSIL e endométrio amostrado diretamente, coletado diretamente, tá? Esses achados podem se encontrar em grupo? Ok, em todos podem. Ok. Tireopseudo estratificado encontra no adenocarcinoma in situ? Encontra. Encontra no adenocarcinoma invasor? Encontra. Na metaplasia encontra? Encontra, a gente já viu que sim. E também no segmento uterino inferior. No HSIL nós não temos tira pseudoestratificada. Plumagem, tem no adeno in situ? Tem. Tem no adeno invasor? Tem. Tem na metaplasia tubária? Não. Tá? Tem no HSIL? Não. Tem no segmento uterino inferior? Não. Tá? Então, olha só. Tem um, tem outro. Então, na hora da sua interpretação, você tem que estar com isso bem bacana. Rosetas, tem no adeno in situ? Tem. Tem no invasor? Tem. Nos demais, não tem. Apesar da amostra direta ser glandular, mas é o glandular endometrial e não apresenta roseta. Né? Sobreposição nuclear, adeno in situ apresenta? Sim. Invasor apresenta? Sim. Sobreposição a gente encontra também no HSIL? Encontra. Né? Grupos sinciciais, então encontra sim. Cromatina granular ou grosseira, adeno in situ encontra, endocervical, adenocarcinoma invasor encontra, no HSIL encontra com certeza, né? E aqui ele diz, não, mas pode ser com degeneração, e quando ele está degenerado, a gente vê alguns gruminhos e fica mais grosseiro, tá? Temos um exemplo para isso. Clareamento da cromatina, que a gente fala de paracromatina. Adenocarcinoma in situ vai ter? Não. E os demais também? Não. Quando a gente fala em paracromatina em clareamento, a gente está falando de câncer, a gente está falando de invasão. Tá? Mitoses, posso ver no adeno in situ? Posso. Posso ver no invasor? Posso. É raro na metaplasia? Mas pode ser.
né? Opa, posso encontrar no HCl e posso encontrar também na fase proliferativa, tá? Essa aqui não ficou bom, peraí, deixa eu deixar mais organizado, assim. Apoptose, posso encontrar no adenicito? Sim. No invasor? Também. E posso encontrar no HCl. Nos demais, não. Grupos organoides, né? Ou aqueles grupos que vocês viram, né? Com aquele grupamento de célula glandular bem extensa em forma de tubo, né? E com o estroma ali no seu entorno, na sua vizinhança, na vizinhança do tubo. Posso encontrar no adenicito? Não. No invasor? Não. Metaplasia tubária? Não. E HCl? Não. Então essa é uma grande charada para você matar sua dúvida, né? Se é uma amostra direta do endométrio, né? Diátese tumoral vai ter no adenicito? Não. E nos demais também não. Agora, no adenocarcinoma invasor, aí sim, porque é uma característica bem marcante essa diátese, tá? Então, Valdieri, uma informação importante quando a gente quer diferir o segmento uterino inferior, qual é? Este aqui, ó, esse grupo com células glandulares endometriais ali, seja em favo de mel, ou melhor, seja em favo de mel, grupamento, seja ele como a forma daquele túbulo e com células do estroma no entorno. Isso é bem característico, tá bom? Aqui também mais informações agora do livro do Suda, que eu trouxe para vocês fazerem o print, né, para vocês terem acesso, tá? E aí vai ter as apresentações das células estromais, como elas vão se apresentar, no quesito de glândulas, o que pode ser encontrado e o diagnóstico diferencial. Não vou entrar nesse tema porque a gente já fez isso agora em resumo no slide anterior, mas fica aqui mais conteúdo para vocês, tá bom? E agora vamos aos casos clínicos, tá bom? Então vamos lá. Paciente 40 anos e o colo ele já passou por um processo de conização. Primeira coisa, este é um grupamento escamoso, este é um grupamento glandular. Bem, quando a gente dá um zoom aqui, a gente vê que essas células apresentam um núcleo pequeno, com um grau de hipercromatismo, sim. A cromatina dela é mais sensível quando a gente pensa de epitélio escamoso, né? Vemos aqui o que seria um padrão em favo de mel, né? Mas observa, bem escasso citoplasma mais denso. Então aqui a gente já começa a ver células endometriais como em favo de mel. Aqui vem o grupamento, ó, aqui, e nesse momento aqui ele se dobrou, ó, tá? Enquanto esse a gente vê em monocamada, esse outro que eu marquei aqui, ó, ele está dobrado um sobre o outro e a gente vê um exemplo lá atrás que isso pode acontecer quando você retira esse material grande, quando coloca na lâmina ele simplesmente dobra um sobre o outro. Aqui eu chamo bastante atenção neste sentido, ó, um núcleo de uma célula intermediária, o núcleo de uma célula que a gente está aqui pesquisando, tá certo? Aqui vamos supor que o citoplasma da célula intermediária estaria por aqui, ó, e esse núcleo está solto. Qual o tamanho da secção transversal do núcleo de uma célula intermediária? Aqui, ó, 35 micrômetros quadrados. E de uma célula endometrial do segmento uterino inferior, 35 micrômetros quadrados. Então, olha só, observem, é do mesmo tamanho. Então, não temos aumento do tamanho nuclear. Ah, Valdieri, mas a cromatina ela é mais densa, ela é mais, tá mais corada, ela é mais hipercorada. Já vimos que isso é possível nos slides anteriores. Ah, beleza, tá. O grupamento aqui bem hipercorado, eu não vejo plumagem, né? Os núcleos estão redondinhos. Tem uns que já apresentam um grau de degeneração, né? Um processo, o núcleo já está aí se degenerando. Nessa outra aqui eu fico com medo, fico pensando, caramba, isso é plumagem ou não é plumagem? Bem,
Plumagem precisa que os núcleos sejam aquele estilo charuto, né? Um núcleo alongado. No meu ver, é um alongamento muito curto para você querer pensar em plumagem. Olha uma coisa interessante, ó. Lembra que eu falei que pode ter vasos sanguíneos? Ó, alguns locais a gente vê essas formações celulares como fosse o endotélio. A gente tem que lembrar que o endotélio ele é monocamada, então a gente não vai vê-lo aqui, o vaso lindo e maravilhoso, a gente vê essas projeções sinalizando. Outra coisa que a gente vê nesse caso clínico, ó, é como seria aqui uma boca de uma glândula, tá? Deixa eu ver se fica melhor aqui. Ah, Valdério, não acho tanto. Vamos ver outras que vai ficar mais evidente. Vamos lá. Aqui, olha a semelhança. Isso aqui é retirado do Beteja, tá? Olha a semelhança, ó. Boca de glândula, boca de glândula. E olha isso, gente. Olha essa região, esse grupamento e compara com esse, ó. Eles são muito semelhantes mesmo. A foto só precisaria estar encaixada e virada assim para você ver essa semelhança. Tá bom? Então você começa a ficar mais tranquilo, já começa a excluir possibilidade de lesões, seja do epitélio glandular, seja do epitélio glandular endocervical, seja do epitélio escamoso, né? Que a dúvida gerou muito, né? A gente fez no grupo do WhatsApp, eu lancei, né, como uma provocação, e aí cerca de 82, 84% de falsos positivos, então é muito alto, né, muito alto. HCI com envolvimento de glândula foi o mais votado, depois ficou com adenocarcinoma in situ, depois veio as atipias, adenocarcinomas, enfim. Mas de olho nessas informações para a gente evitar soltar esses laudos falsos positivos. Nessa imagem a gente mostra que esse grupo hipercromático, aqui também hipercromático, a diferença de coloração, né, entre uma e outra, mas veja a semelhança desses grupamentos. Nessa outra, eu passei rápido. Aqui também mostrando esses grupamentos, esse grupo, muita célula aqui, ó, do estroma presente, tá? A gente vê que são células que não possuem padrão de favo de mel, não possui padrão paliçada. Enquanto aqui sim, ó, aqui a gente via um padrão, ó, provavelmente o citoplasma aqui está para fora, a gente teria uma formação em paliçada. Essa outra imagem mostrando aquela estrutura tubular que a gente conversou, né? Essa região reta, é uma região tubular reta, que se quebrou aqui, né? Mas vamos supor que ela estava aqui íntegra. Vamos supor que ela estava íntegra aqui, reta. Aí, vamos pegar uma referência aqui do livro da Marluce Bibo, mostrando também essa estrutura glandular reta, ó, tá? E tem até uma semelhança aqui, ó, que até essa região aqui saindo células, quando a gente vê nesse grupamento em questão, tem algo semelhante também, né? Nessa outra imagem, mostrando mais essa estrutura tubular, ó, reta, como a gente conversou, e quando tem a saída, você vê essas células mais no sentido em paliçada, tá? Aqui nós vemos pouca célula do estroma, né? Pouca não, na verdade a gente talvez aqui seja uma, né? Uma coisa bem discreta de estroma nessa imagem. Essa outra, ela é da mesma lâmina, só que a lâmina ela tinha uma região que estava mais dessecada. Eu quero que vocês observem esse grupamento aí. Então ele é muito diferente do que a gente viu até agora. O dessecamento faz isso, ele perdeu estrutura, perdeu conexão das células, a gente vê superposição. Então, iremos ou não positivar essa lâmina se a gente tivesse com esse padrão aqui? Provavelmente sim. Até por isso tem que ter muito cuidado nas fases pré-analíticas. Porque a gente conseguiu fechar bem aqui que realmente era um segmento uterino inferior, porque a gente conseguiu todos os critérios para fechar, tá? Agora, com o dessecamento, como vocês estão vendo, olha o zoom aí,
Aí a gente já começa a pensar que realmente tem algo errado, tem alguma lesão ou o adenocarcinoma mesmo, tá? Então, muito atento, vamos sempre estar treinando quem está coletando para que venha um material de qualidade. Essa outra aqui é uma paciente de 33 anos e não tem informações. O que é que me chama logo a atenção? Uma boca de glândula aqui presente, tá? Deixa eu mudar a cor para ficar mais visível. Uma boca de glândula aqui presente. Uma coisa também que está me chamando a atenção, ó, eu estou vendo aqui vasos sanguíneos saindo aqui do grupamento, tá? Isso, como a gente já sabe, é importante. Outra coisa que me chama a atenção, ó, um grupamento glandular de células endometriais. E o que é que fica ligado a esses grupamentos? Estroma, ó, estroma. Deixa eu mudar a tonalidade. Estroma, 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 estroma. Então a gente vê, já começa num aumento, em pouco aumento, né? Que vai vir um segmento uterino inferior por aí. Nessa imagem é só para reiterar que você pode ter um segmento e as células estromais soltas na periferia. Aqui, quando eu falei da questão do vaso, você vê os vasos, o endotélio nessa posição, mais ou menos. Tem que lembrar que o vaso sanguíneo está no estroma, e como aí é o estroma, então tem vasos sanguíneos, tá? Uma outra imagem, quando fica mais próximo, eu particularmente tenho mais dificuldade de visualizar os vasos. Os capilares eu vejo com melhor facilidade e menor aumento. Aqui mais uma, mostrando o epitélio glandular endometrial aqui e o estroma que vem em anexo. Aqui mais uma, mostrando o estroma, mostrando que você pode ter algumas células ó, que ficam com as características mais alongadas, tá? Isso pode acontecer. Aqui, ó, mais alongado, mas o padrão de cromatina, ó, super semelhante em termos de cor. Nessa referência, mostrando exatamente que pode haver essas células mais alongadas, ó. Isso pode acontecer, não é maligno. Aqui, mostrando a pseudoestratificação, eu tenho um núcleo nessa altura, nessa, uma verdadeira desorganização, que sabemos que pode ser interpretado como um falso positivo do adenocarcinoma in situ. Essa imagem foi que a gente viu lá no início, né, da pseudoestratificação. Aqui o nosso último caso clínico, uma paciente de 46 anos, teve um sangramento após relação sexual. O exame anterior de 2017 foi normal, tá? Então você vê esse grupamento de células, célula intermediária aqui, ó, célula intermediária aqui, vamos pegar um núcleo muito semelhante, tá? Então aqui a gente já começa a imaginar que não tem lesão, que não tem alteração, devido a essas primeiras informações. Aqui eu tenho um núcleo, eu tenho um grupo hipercorado, superposto, né? Um pouco ramificado, tem uma ramificação mais discreta. Esse aqui é um zoom da imagem anterior, tá? E aqui a gente vê uma boca de glândula que tinha, mas não tá bonito, né? Existem bocas de glândulas mais bonitas, mas estão aí. Nesse aqui, mostrando esse grupamento superposto, coeso, que gera dúvida mesmo aqui nesse caso. Aqui outra, e aí eu vou mais uma vez vir ao núcleo, olhar que é um núcleo benigno, o tamanho praticamente proporcional, o padrão de cromatina é mais escuro devido à superposição, mas pegue a célula isolada que você pode ver que o núcleo nem é tanto. Um núcleo bem grande, né? Quando você encontra grupos muito grandes, você olha com bastante atenção, pode ser algo grave, mas costumeiramente pode ser algo mais simples, que é o epitélio glandular endocervical,
ou a coleta do segmento uterino inferior. Uma imagem mais próxima, tá? Você pode ver aqui as células tentando sair do grupamento. Uma outra aqui, se a gente fosse imaginar uma boca de glândula, ela estaria mais ou menos nessa região, né? Ó. E aqui você tem células endometriais glandulares e endometriais estromais. Nessa outra imagem, um pouco mais das mesmas informações, só para vocês irem mentalizando e memorizando aí na cabeça de vocês. E agradeço mais uma vez a participação. Isto aqui, como eu acabei me preocupando com essa temática e abri não só para os alunos do curso, eu abri para alunos que não são do curso, eu deixo aqui o convite, vem fazer parte do curso avançado de histologia ginecológica. Quem faz, tenho certeza que gosta do material. Temos aí a presença da professora Márcia Consolário, autora de livro, o professor Jacinto, autor de livro, o professor Marcelo, a professora Daniele, de extrema qualidade das aulas, né? Quem tem dúvida, por exemplo, aí das atipias, a professora Daniele com certeza deu a melhor aula de atipia, que com certeza você viu aí na sua carreira. E se não viu, verá, né? O professor Marcelo com toda a sua expertise nas lesões de alto grau e baixo grau do epitélio escamoso, enfim, muita coisa bacana, né? E o curso não terminou, né? A gente teve um probleminha de gravação com o 5º módulo, mas eu estou dando continuidade agora nesse módulo, gravando esse vídeo, e logo mais eu estou trabalhando o módulo do carcinoma e adenocarcinoma, né? Invasor. Mas não fica com receio, não vai ser prejudicado, a gente vai ter mais tempo de curso para suprir essa carga horária, tá bom? E essa carga de conteúdo, na verdade. Eu agradeço a atenção, eu espero que tenham gostado. Quem é do curso, esse material vai estar lá para vocês. Quem não é, esse material vai estar em tempo menor, agora aqui, né? Vamos deixar aí por volta de 24 horas para vocês assistirem. E se caso tiver interesse, fala com a gente. Monta um grupo legal aí de pessoas, quem sabe até vocês consigam um desconto interessante. E vem fazer o curso avançado com a gente. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha facilitado a vida de vocês falando do segmento uterino inferior e vamos evitar esse grande número de falsos positivos, tá bom? Eu agradeço a atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.